Abre sua Bíblia aí no Salmo 119. Não foi o que o Davi pregou ontem, mas ele leu o Salmo 119 e o graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Deus, enquanto falava com a igreja, Deus também falava comigo. Não tem como a gente explicar como Deus é, né? Salomão, escrevendo o seu livro, ele disse: se nós não entendemos como é gerado uma criança no ventre da mãe, como nós podemos entender a mente de Deus? Você vê o quanto é simples, né, entender a mente de Deus. Como é que a gente entende uma criança? Como que ela é gerada dentro do ventre de uma mãe? Como é que a gente explica? Como é que nós explicamos isso? E como nós explicamos? Então Salomão disse: se nós não conseguimos explicar isso, como nós podemos entender a mente de Deus? Então, enquanto o Davi estava pregando ontem aqui, Deus estava falando em particular comigo a respeito desse assunto. Salmo 119, a gente não vai ler todo o capítulo, ou todo o número do Salmo 119, mas apenas alguns versículos. Verso número 1 diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis do seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração. Não pratica iniquidade e anda nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que cumprisse a risca. Tomara seja firme os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei do que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Rendei-te graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, e não me desamparareis jamais. Vou fazer uma ponte aqui com uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 7. A gente pode até ler aqui com vocês. Verso número 15. Carta aos Romanos, capítulo de número 7. E o verso número 15. Paulo diz assim: pois o que faço, não entendo, porque o que eu quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. Pode passar. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Pode passar. Até o verso 25. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Mas o efeito, o que querer, é bem está em mim, mas o efetuado não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Irmãos, eu estava aqui lendo isso e Deus me levava a pensar um monte de coisa.
E eu não sei se alguém percebeu, mas enquanto eu estava lendo, eu estava chorando ali. Davi pregando e eu ali lendo esse texto como se eu não estivesse aqui. Ouvia, todo mundo ouvia Davi falando, ouvindo Davi pregando, ouvindo alguns irmãos glorificando, e Deus me levava a um lugar como se eu não estivesse aqui, para me ensinar algumas coisas importantes que eu precisava ouvir. O salmista, o Salmo 119, ele é separado pelo alfabeto hebraico, e é dividido em algumas partes, dividido em várias partes. A primeira parte do Salmo 109, do 1 ao 3, o salmista deseja constantemente, almeja, pelo que ele fala aqui. O salmista, talvez algumas pessoas dizem que foi Moisés, mas não tem muita certeza que foi Moisés, mas a maioria dizem que poderia ter sido Jeremias, o profeta Jeremias. E o salmista deseja ardentemente ser essa pessoa que está escrevendo aqui. Ele deseja ser uma pessoa irrepreensível, aquela pessoa que não tem como ter repreensão, uma pessoa que não há falha nele, não há erro nenhum. O salmista deseja ser essa pessoa. Ele disse: bem-aventurado os repreensíveis no seu caminho. Que cara abençoado é esse? Se existe alguém abençoado nessa terra, é aquele cara que Deus olha e não tem como repreender, não há repreensão dele, não há erro nenhum. O salmista deseja ardentemente ser essa pessoa. E ele diz no verso número 2, ele repete a mesma coisa: bem-aventurados que guardam as suas prescrições e busca de coração. Esse cara não pratica iniquidade. Esse camarada aqui que é bem-aventurado e é irrepreensível no seu caminho, que anda, ou que gosta de andar, que anda na lei do Senhor. E bem-aventurado, além desse, bem-aventurado o que guarda as suas prescrições, as suas leis, os seus estatutos, e o busca de todo o coração. Esse cara não pratica iniquidade. O salmista está desejando isso. Ele deseja que ele seja uma pessoa irrepreensíveis, que não há motivo de repreensão, que anda na lei do Senhor. O verso de número 4, ele diz assim: tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumprisse à risca. Irmãos, o padrão de Deus é muito alto. Quando nós olhamos o padrão de Deus, a gente para e começa a analisar. Não tem como chegar a isso. Eu não tenho como ser essa pessoa. Muitos desistem. Muitas vezes nós como homens de Deus, como líderes, ou como pastores, ou como igreja, colocamos essa mesma regra para as pessoas. E elas chegam na igreja e ouvem isso, e ela olha para dentro de si mesma e diz: eu não consigo ser assim, eu vou desistir, porque eu não consigo ser assim. Tem igreja que pratica isso. Se você não ser essa pessoa que é irrepreensível, se você não for uma pessoa muito santa, aliás, se você não for santa, se você não fizer isso, fizer aquilo, se você não cumprir à risca isso que o Senhor nos ensinou, você não pode ser um cristão abençoado. E as pessoas começam a olhar para si mesmas e falam: eu não vou alcançar isso, eu prefiro desistir, porque eu não tenho como alcançar. Nós vamos lá para fazer uma ponte lá para que o apóstolo Paulo disse lá aos Romanos, que ele olha dentro dele, e dentro dele tem duas leis: a lei de Deus, que é boa, mas também a lei do pecado, que é ruim, está dentro dele. Paulo disse que ele quer fazer o bem, mas ele não consegue. E quando eu comecei a ler, eu cheguei em casa de Deus, eu sei que tem várias pessoas que estão na mesma situação minha, que o Senhor possa tocar neles, eles possam ir para a igreja ouvir essa palavra. Eu quero aqui fazer menção de você como pai, você como mãe,
Você não quer ser uma mãe ruim para o seu filho. Eu tenho certeza que você não quer bater no seu filho, não quer repreender, machucá-lo. Você não quer, mas muitas vezes você faz isso, porque há em você mal dentro de você. Como eu chorei hoje, orei pelo meu filho, fez aniversário hoje, eu chorei, e disse: Deus, eu não gostaria de ser o pai que eu sou, eu gostaria de ser o pai que o Senhor estabeleceu para que eu seja. Talvez eu não seja um pai como eu planejei ser para ele, como para minha filha, eu gostaria de ser o pai que eu pensei, imaginei, mas há algo dentro de mim que me impede isso. Eu queria ser um pastor melhor, eu queria ser um pastor abençoado, que Deus olhasse para mim e não visse erro nenhum. Eu queria ser esse camarada aqui, irrepreensível. Eu queria ser um cara aqui que busca a lei de Deus. Eu queria ser aquele que guarda as prescrições e busca de todo o coração e pratica, e não pratica a iniquidade. Eu gostaria constantemente, Deus é minha testemunha, de buscar isso, mas eu vejo o apóstolo Paulo dizendo que Deus de mim outra lei que está batalhando constantemente para que eu não seja. Eu não sei se eu estou ficando estressado demais, ficando já passando dos 50, e a gente não vai aturando muitas coisas. Há uma hipocrisia enorme no meio da igreja, ensinando os outros a ser santo, a ser irrepreensível, mas ele não é irrepreensível. Nós cobramos dos outros para ser santo, Deus cobra da gente e você. Deus, quando enviou Jesus, havia um padrão entre os judeus, que deveria amar o seu próximo, e o próximo dele era um judeu, deveria dar os dízimos até dos hortelãs, eles davam. E andavam com as suas vestes que ninguém tinha igual. Era uma santidade que ninguém podia alcançar. Ele estabelecia uma lei sobre o povo que o povo não conseguia chegar. E Jesus vem desconstruindo isso, um homem simples que sentava com os pobres, estabelecendo um padrão de Deus. Esse padrão de Deus não foi para aqueles pobres de espíritos, mas para aqueles que achavam que era irrepreensível. Então Jesus chama a atenção deles que querem andar na lei de Deus mesmo. Então o padrão de Deus é esse, que ama os seus inimigos. Vocês dizem que vocês não roubam, vocês roubam. Vocês dizem que vocês não adulteram, mas vocês adulteram. Vocês querem ser santos, então a santidade de Deus aqui, o padrão de Deus é esse. Vocês dizem que amam o seu próximo, o teu inimigo, eu vos digo, e amar o teu inimigo como a ti mesmo. O salmista que escreveu aqui, ele está achando isso é muito bonito, isso é maravilhoso isso. Um cara ser irrepreensível é tremendo. O cara ser que guarda as prescrições, que busca Deus de todo o coração, que pratica se não pratica malignidade, isso é maravilhoso, um cara desse. Aí vem a segunda parte, o verso de número 4. Ele diz que tu ordenasse que esses camaradas o mandamento de Deus deveria ser cumprido à risca. A segunda parte é do verso 5 em diante. E ele olha para ele agora. Ele disse: quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. E se quem dera é que ele não consegue ser essa pessoa que ele acabou de falar. O verso número 5, olha de novo. O verso número 6. Então não terei de que me envergonhar. Se eu chegar a esse padrão, eu não tenho de que me envergonhar. E o verso de número, ainda o verso 6, a parte B, quando considerar em todos os teus mandamentos, eu não tenho de que me envergonhar se eu conseguir fazer isso. E o verso de número 7, rendei-te graças com integridade de coração. Quando? Quando estiver
aprendido os teus justos juízos. Quem me dera eu ser essa pessoa aqui, Senhor, que eu acabei de falar, um homem irrepreensível. Ai, que me dera que eu fosse um cara que guardasse as suas prescrições. Ai, que me dera, Senhor, se eu pudesse buscar o Senhor de todo o coração, e se o Senhor olhasse para mim, não vejo, não olhasse, não encontrasse iniquidade. Que me dera. Nós encontramos pessoas com o nariz inclinado para cima, como se ele nunca tivesse errado. Jesus chamou os judeus para ensinar, chamou os seus discípulos para ensinar a respeito do que era humildade. E contou uma parábola do fariseu e do publicano. O fariseu entrava no templo, batia no peito, ele inclinava sua cabeça, batia no peito, dizia: Senhor, abençoa a minha vida, porque eu tenho dado os dízimos, eu tenho dado as ofertas, sou um homem justo, não roubei ninguém, não pensei mal de ninguém. E entra o publicano, cabeça abaixo, diz: Deus, tenha misericórdia das minhas fraquezas, não consigo pensar a outra coisa a não ser o mal. E Jesus pergunta para os seus discípulos: qual o padrão que você acha que Deus entende? Qual o padrão que Deus estabeleceu? Quem foi mais abençoado? Você está aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Você tem pensado em desistir, porque você não consegue alcançar o padrão que as igrejas colocaram sobre você. Eu quero dizer para você nessa noite, que Deus continua investindo em você. Porque o problema não é você, não é o que você faz ou o que você deixa de fazer, mas porque Ele determinou na cruz para que você vá para o céu. Você vai para o céu, custa o que custar, ver o que vier. Ele prometeu, a promessa dele, não minha, a promessa dele. Você vai para libertar você. Glória a Deus. Você tem olhado para o seu erro e você não tem se firmado. Você tem lido os textos na Bíblia que diz assim: quem pode habitar no seu santo templo? Aquele que permanece no santo templo do Senhor é aquele que é limpo de coração. E quem é limpo de coração aqui? Verso número 7, ele diz: rendei-te graças com integridade de coração, quando estiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, e não desampararei jamais. Quando eu tiver aprendido, se eu conseguir chegar lá. Eu tenho conversado com algumas pessoas desejosas a permanecer na igreja, ou vir para a igreja, mas infelizmente, irmão, nós colocamos sobre a vida das pessoas uma porta mais estreita do que ela já é. Não apresentamos Jesus como uma solução para resolver o teu problema. O teu problema é perdão do teu pecado. Então Deus levou Jesus da cruz para perdoar o teu pecado. O profeta Isaías disse: mesmo que o seu pecado se torne vermelho como escarlate, Deus é poderoso para transformar isso branco como a neve. O mesmo salmista que está falando isso, Paulo pensa a mesma coisa. Quando ele disse: eu quero fazer o bem. Faz uma ponte lá para a gente ver. Vamos analisar isso aqui. Romanos capítulo 7, verso 15. Eu quero que você leia comigo. Você que está passando por essa situação, você está olhando que você tem errado demais e você não consegue se firmar. Deus trouxe você para cá para te ensinar alguma coisa nessa noite. Deus chamou você nessa noite para te ensinar algo especial que você ainda não sabe. Você tem lutado, você tem falado: Deus, eu não quero desistir, mas eu não consigo me firmar os meus passos, eu não consigo permanecer sem errar. O apóstolo Paulo diz: porque o que eu faço não aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço.
Eu não quero fazer o mal, eu não quero errar, eu não quero dizer que o Senhor não pode fazer alguma coisa por mim. Eu tento hoje, Deus, eu decidi não errar. Hoje eu vou fazer de tudo para não errar. Mas de repente, Deus envia alguém para te aborrecer. E você erra. Você fica bravo. Alguém passa na sua frente de carro, xinga você. E aí você tem um desejo de revidar. E aí você errou. Deus, eu errei. Eu prometi que hoje eu não ia errar. Paulo disse, olha, eu quero fazer o bem e não consigo fazer. Eu não aprovo, pois o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu acabo fazendo. Veja o verso 16, por favor. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. A lei de Deus é boa. Tudo que eu falamos aqui do salmista diz que bem-aventurado é aquele que está irrepreensíveis. Porque a lei de Deus é boa. Se aquele que pratica a lei de Deus, esse é abençoado. Porque a lei de Deus é boa. Se eu considero que eu estou fazendo errado, porque a lei de Deus é boa. Vou passar. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Não é minha vontade perfeita, não é que eu quero fazer isso, mas eu acabo fazendo. Há um poder dentro de mim que me faz errar. Sem eu querer, eu não planejei isso. Mas ainda habita a lei do pecado, que há em mim os membros do velho homem, quer se levantar, quer errar, quer falar. Habita em mim ainda a lei do pecado. Pode passar. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E se por efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. A Bíblia diz que o padrão de Deus é o seguinte: se você pensar, você já errou. Veja que a lei de Deus é perfeita. Se eu pensar em fazer alguma coisa, eu já errei. Vou contar uma história para vocês que aconteceu uma vez comigo, com a minha família, vou dizer assim. Estávamos necessitados de dinheiro para pagar a conta. E estava numa conversa um outro dia, e aí um dos amigos nossos disse assim para nós: vem cá, assim, falou com a Andréia, disse assim para ela: Andréia, se de repente você achar um envelope com bastante dinheiro, mas lá está escrito o nome de uma pessoa, você devolveria? E ela disse sim, claramente, com certeza. Eu procurava o nome dessa pessoa que está escrito lá, procurava alguém que devolveria. Isso foi no sábado. Na segunda-feira ela foi pagar uma conta no banco e só tinha, aliás, o dinheiro que ela usou para pagar a conta foi emprestado. Ela pediu o dinheiro emprestado para poder pagar a conta. E ao chegar no caixa, no caixa rápido lá, tinha um envelope lá do lado. Chega, estava assim, ó, cheio de dinheiro. Estava o querer fazer o bem ou querer fazer o mal. E aí ela lembrou, 2, 3 dias atrás, que ela falou que devolveria. E ela saiu procurando alguém dentro, o gerente falou: alguém deixou esse envelope lá. E tinha o mesmo valor, irmãos, que ela tinha pegado emprestado para pagar as contas. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E Deus permite que a gente passe por essas dificuldades, para mostrar que a gente não é ainda o que a gente deveria ser.
João escreve: irmãos, vocês ainda não estão no nível que vocês gostariam de ter, mas quando ele voltar, vocês vão estar no nível que ele quer que vocês estejam. Pensa uma coisa, meus irmãos, meus queridos irmãos. Olha como é que você está diante do que Deus pediu para você fazer. Nós devemos ser fiéis nas ofertas. Deus disse que nós devemos ser fiéis nos dízimos. Deus disse que nós devemos ser fiéis à sua palavra e sair evangelizando todos os dias. Deus mandou a gente ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Nós não temos feito isso. E você acha, e você pensa: meu Deus, eu não consigo fazer isso. Jesus disse: olha, se o servo fizer só aquilo que o Senhor nos manda, ele é um servo inútil. Se eu fizer só aquilo que Deus mandou fazer, eu sou considerado um servo inútil. E eu olho: Deus, eu não consigo nem fazer o essencial. E que classe de servo eu sou? Se eu fizer só o essencial, eu sou considerado servo inútil. Você imagina a qualidade de servo que eu sou, que eu não consigo fazer nem 50%. Paulo via isso também. Verso 19. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse pratico. Eu não quero fazer o mal. Eu não quero pensar mal de ninguém. Eu não quero desejar mal para ninguém. Como seria bom pensar que as pessoas são diferentes? Como seria olhar para as pessoas e são todas abençoadas? Que bênção ver essa igreja, que pessoas abençoadas, maravilhosas, essa igreja. Mas o meu íntimo, irmão, por causa do pecado, às vezes eu começo a pensar mal. Paulo lutava constantemente com essa prática, com esses pensamentos, com isso que havia dentro dele. Ele disse que chegou o momento da vida dele, por se achar que era muito irrepreensível. Eles estavam indo viajar. E no meio do caminho, João Marcos volta. E ele fica furioso com essa fraqueza de Marcos. E diz para Barnabé: Barnabé, você vai com Marcos para algum lugar, para qualquer lugar, mas eu vou escolher outra pessoa comigo, porque eu não gosto de andar com gente covarde. No final da vida dele está falando isso: eu não queria ter feito isso com Marcos. Eu não deveria ter falado isso de Marcos. Eu não deveria ter pensado isso com Marcos. E no final da vida dele, ele estava preso já para ser morto. Ele dizia assim: irmão, eu gostaria que alguém viesse me visitar, trouxesse alguns livros, a minha capa, e por favor, me traga João Marcos, porque ele é importante demais para mim. Aprendeu? Verso número 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim é ele, é o pecado que me leva a fazer o mal, pensar mal. Mas eu estou lutando para chegar lá. Você está lutando para chegar lá, você não vai desistir. Você vai continuar buscando essa pessoa que está investindo em você, acredita em você. A ordem de Deus para nós nessa noite é que você não pare de caminhar, que você não olhe para você mesmo. O escritor de Hebreus diz que nós devemos olhar para aquele que está, aquele que é justo, aquele que é perfeito, que é o nosso consumador da nossa fé, chamado Jesus Cristo. É dele que nós temos que olhar, para ele. Verso 21. Acho então que essa lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Vou passar o 22. Porque segundo o homem interior, tem um prazer na lei de Deus. 23. Mas vejo que nos meus membros outra lei, que guerreia contra a lei do meu entendimento. Eu entendo tudo isso. Tudo que está aqui eu entendo. E é boa. E é maravilhosa. Todas essas coisas que eu estou vendo aqui, que leio a Bíblia, é maravilhosa. Tudo que Deus ensinou é maravilhoso. Eu tenho entendimento. Eu sei disso. E me levando ao cativo a lei do pecado que está nos meus membros.
Eu sei que tudo isso é bom, tudo que está escrito é bom, mas eu não consigo. O pecado, além do pecado, me leva a se afastar dessas coisas que são boas. 24. Olha o que Paulo acha diante de Deus. Para mim não tem jeito. Se eu pensar em mim, não vai ter jeito. Para mim não tem solução. A minha vida não tem mais solução. Eu prefiro desistir, porque para mim não tem mais solução. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo, dessa morte? Quem é que vai me livrar dessa condenação? Quem é que vai me tirar dessa solução? Quem vai mudar a minha vida? Quem vai mudar essa situação que eu estou agora? Quem é que vai mudar a minha vida? Quem é que vai fazer eu sentir prazer na igreja? Quem é que vai me fazer sentir prazer em ser um cristão? Miserável homem que eu sou, não consigo fazer o bem. Entendo, sei que o bem existe, mas eu não consigo, porque o pecado está em mim. Olha o verso número 25. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Diga mais uma vez, graças a Deus. Graças a Deus. Por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com entendimento sigo a lei de Deus. Mas Jesus Cristo surgiu no meio dessa situação da vida e me libertou da condenação do pecado. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ele não olhou mais para ele, miserável que eu sou, mas ele viu Jesus. Graças a Deus. E Jesus Cristo, Aleluia, Jesus. nosso Senhor, Glória a Deus. nos libertou da condenação do pecado. Louvado. Aleluia, aleluia, Glória a Deus. aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Eu estava para desistir, eu estava para deixar a Deus, eu estava para dar um basta, mas eu continuei lendo e vi que o Senhor Jesus apareceu no meio dessa situação difícil da minha vida. Deus. Ele me deu salvação, Obrigado, Senhor. para que me haja esperança. Um dia eu vou ser igual àquilo que Ele gostaria que eu fosse. Um dia eu vou chegar a esse nível, porque Ele prometeu. Eu gostaria de convidar os irmãos do louvor aqui. Louvado seja o teu nome. Sabe o cara que fica diante da leitura da Bíblia sem ter reação nenhuma? Obrigado, Deus. Porque eu fiquei aqui ontem, eu fiquei hoje em casa. Me deu uma crise de choro quando eu cheguei aqui. Glória seja louvado. Olhei para os meus pecados, olhei para as minhas falhas, mas me rendi, Glória a Deus. fiquei completamente rendido, Aleluia. completamente arriado às quatro Glória, partes. glória, glória. Fiquei arrependido por completamente, porque Jesus, graças a Deus, Ele me libertou, Ele me livrou da condenação do pecado. Um dia eu vou ser aquilo que Ele planejou para mim. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Gostaria que os irmãos vão cantar esse canto aqui. E quando você vai ficar, eu não quero que você fique em pé, não, eu quero que você sente, fique sentado aí. Glória a Deus. E olhe para os seus próprios erros e veja o quantos erros você tem. E miserável homem que você é. Se você não olhar para Jesus nessa noite. Dá uma olhada para você hoje. E veja que homem miserável que você é. Se você não olhar para Jesus hoje. Mas se você olhar para Jesus hoje, você pode sair daqui com o coração ardente, nos seus lábios um louvor a Deus. Aleluia. Que no meio dessa situação surgiu Jesus, o Salvador de todo aquele que crê nele. Aleluia. No meio da situação que a humanidade estava perdida por completa, todos vão ser condenados, todos vão para o inferno. Surge Jesus pisando em passos largos. E João Batista olha para ele e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Se seu pecado for vermelho, se for horrível, se renda ao
Senhor Jesus hoje. E você vai sair daqui algo como a neve. Você vai sair daqui como a branca neve. O seu sangue pode nos libertar, pode limpar, pode lavar você. O rei Davi, quando errou, quando pecou, ele buscou o Senhor. Ele pediu: Deus, eu sou um homem miserável, perdi toda a expectativa de alegria de salvação. Torna, dá-me a alegria da salvação nesse dia. Lava, Senhor, me lava, me deixa limpo. Que nessa noite você possa orar aqui também, no momento nós vamos cantar aqui. Você possa estar rendido ao Senhor essa noite. E Ele vai limpar você do seu pecado, vai lavar você com o seu sangue. Você vai estar daqui branco como a neve. Não é proibido você chorar, não. Aqui não é proibido você chorar, não. Você está na presença de Deus. Não é proibido você falar em línguas. Se o Senhor tomar você aqui, fale. Se chega a abrir sua boca, cante, adore o Senhor. O lugar de libertação é aqui. Deus quer libertar você do pecado. Deus quer libertar você hoje. Você vai estar aqui livre. Aleluia. Pode orar, diga: Senhor, eu sou o homem miserável que eu sou. Eu tenho errado demais, eu tenho cometido muitos erros, tenho pensado mal das pessoas. Mas o Senhor olhar para mim com olhar de misericórdia hoje, eu posso estar transformado nessa noite. Eu quero me render aos teus